A escuridão fria do espaço guarda segredos que movem a curiosidade humana há milênios. Mas se os mistérios do universo fascinam estudiosos e leigos, as descobertas recentes da ciência têm tirado o sono de muita gente. A notícia de que um asteroide recém-descoberto pode acertar em cheio a Terra tem apavorado astrônomos de todo o mundo que correm contra o tempo. É preciso entender o tamanho da ameaça e se ela pode significar uma extinção em massa igual à que aconteceu com os dinossauros, ou até mesmo eliminar toda e qualquer forma de vida no nosso planeta. No vídeo de hoje, o Top 10 vai te explicar tudo o que se sabe sobre o asteroide que pode nos atingir dentro de poucos anos e se ele tem poder para antecipar o fim dos tempos, pelo menos dos nossos tempos. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mostrar que você gosta mesmo do nosso conteúdo. Antes que o mundo acabe, vamos nessa? Quantos asteroides já colidiram com a Terra? A Terra é bombardeada a todo momento por rochas vindas do espaço. E isso é muito mais comum do que se pensa. Mas, como a vida não é um filme de Hollywood, você nem percebe quando isso acontece. Inclusive, várias delas podem estar chegando exatamente agora, enquanto você assiste esse vídeo. Estima-se que incríveis 25 milhões de fragmentos espaciais entram na atmosfera terrestre todo dia. Segundo a NASA, 44 toneladas de material meteorítico caem sobre o nosso planeta a cada 24 horas. Mas, para nossa sorte, quase todo esse entulho é incinerado a ponto de virar pó e desaparecer ainda antes de atingir o chão. Essa confusão de pedras consiste em um conjunto de objetos planetários que orbitam o nosso Sol e formam uma espécie de trânsito espacial caótico que, vez ou outra, termina com alguns, digamos, acidentes. Entre os objetos estão 3 tipos diferentes de corpos. Os asteroides são objetos rochosos relativamente pequenos que, quando vistos por meio de um telescópio, parecem pontos luminosos. A maioria deles é encontrada numa formação que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter e tem o nome de cinturão de asteroides. Alguns desses asteroides são arredondados, outros são mais compridos e alguns possuem até satélites próprios. Já um cometa é diferente dos asteroides porque é composto basicamente por gelo e poeira cósmica. Por isso, se um cometa chega muito perto do Sol, começa automaticamente a pegar fogo e evaporar. Se você observar um deles através de um telescópio, vai ver uma forma difusa que parece ter uma cauda. Mas e o meteoro? Para falar disso, é preciso saber que antes dele existe um meteoroide. O meteoroide é um pedaço de asteroide ou de um cometa que surge a partir de uma colisão entre si com satélites ou com planetas. Na grande maioria das vezes, são estes meteoroides que entram no caminho da Terra. Eles são pedaços de rocha ou metal com dimensões que variam de 100 micrômetros, o equivalente à 10ª parte de 1 milímetro, até 10 metros de largura. Quando meteoroides entram na atmosfera de um planeta, eles mudam de forma e também de nome. Assim que cruzam a fronteira entre o espaço e a exosfera, eles atingem uma velocidade altíssima que pode ultrapassar 48 mil quilômetros por hora. Essa rapidez começa a gerar atrito com os gases existentes ao redor do nosso planeta e a fricção faz com que o meteoroide fique extremamente quente. Ele esquenta a ponto de iniciar a combustão do oxigênio e se transformar numa grande bola de fogo com uma temperatura que pode passar de 1.800 graus centígrados. É aí que ele vira oficialmente um meteoro, classificação dada ao rastro luminoso que é possível ver a olho nu daqui de baixo. Esse fenômeno é extremamente comum, tão comum e fácil de identificar que certamente você conhece como estrela cadente.
Me conta aqui nos comentários se você já viu alguma. Os poucos exemplares que sobrevivem à queda, que normalmente leva de 10 a 15 segundos, sem se desintegrar por completo e conseguem tocar a superfície da Terra, são os chamados meteoritos. Em resumo, os três conceitos são diferenciados com base em sua localização. Os meteoroides são encontrados no céu, os meteoros no planeta Terra e os meteoritos na superfície dos planetas. Os meteoritos, aliás, geralmente chegam ao fim da sua jornada, que eu acabei de descrever, com um tamanho igual ou até menor que o punho de uma pessoa adulta, o que representa menos de 5% da dimensão que o objeto originalmente tinha ainda no espaço. Mas é claro que existem exceções à regra e alguns exemplares superam com folga estas medidas. Aliás, a queda do último grande meteorito registrado pelo homem aconteceu há relativamente bem pouco tempo, às 9h20 da manhã do dia 15 de fevereiro de 2013. Moradores da cidade de Chelyabinsk, na Rússia, testemunharam a queda de um meteoro que não passaria despercebido e, muito pelo contrário, chamaria a atenção do mundo todo. A descida foi flagrada em vídeos como este, capturado pela câmera de um carro. A imagem mostra um risco luminoso cruzar o céu, aumentar de tamanho até formar um clarão capaz de ofuscar o sol e, finalmente, explodir, até simplesmente desaparecer no horizonte. Informações divulgadas pela NASA afirmam que o meteoroide em questão, antes de invadir a nossa atmosfera, tinha 20 metros de diâmetro e massa de 14.000 toneladas. Ainda segundo a agência, o objeto explodiu a cerca de 30 quilômetros da superfície terrestre. E mesmo a uma distância considerável como esta, os efeitos sentidos por quem estava no chão foram nada sutis, viu? E, para falar a verdade, foram bem assustadores. A explosão liberou uma quantidade de energia equivalente a 440.000 toneladas de TNT, aproximadamente 30 vezes mais do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em agosto de 1945 na cidade japonesa de Hiroshima, em um dos últimos atos da Segunda Guerra Mundial. Felizmente, a explosão nos céus de Chelyabinsk aconteceu longe o suficiente do solo. Isso permitiu que a maior parte dessa energia fosse absorvida pela atmosfera. Mas, mesmo assim, o impacto foi sentido intensamente por quem estava em terra firme. O estrondo causado pelo colapso do meteoro criou uma onda de choque potente o bastante para causar danos numa área de 200 milhas quadradas e atingir 6 cidades da região. O prejuízo financeiro ultrapassou a quantia de 1 milhão de rublos depois que milhares de prédios registraram abalos na estrutura e mais de 1.600 pessoas foram parar no hospital com ferimentos causados pelos vidros das janelas que se espatifaram de forma generalizada. O maior meteorito, ou seja, o maior fragmento localizado na região por conta deste episódio, foi encontrado dentro do lago Chebarkul. O pedaço de rocha de origem alienígena media cerca de 1,5 metro. Quando os cientistas foram verificar a massa de rocha, a balança utilizada chegou a apontar 570 quilos, mas quebrou antes mesmo de terminar a pesagem. O artefato pode até empolgar os amantes da ciência, mas também pode servir como um lembrete da nossa vulnerabilidade em meio às ameaças do espaço. Isso porque as autoridades informaram que se a explosão deste mesmo meteoro tivesse acontecido a uma altitude um pouco menor, ou até mesmo se o meteoro não tivesse explodido e em vez disso conseguido tocar diretamente o chão, os danos seriam muito maiores, com o potencial de causar um impacto maior do que qualquer outro registrado na história humana até hoje. Que tamanho de asteroide traz risco à vida na Terra? Mas, para realmente alcançar um potencial de destruição capaz de colocar em risco a vida na Terra, um meteoroide vai precisar cumprir não apenas mas uma série de requisitos combinados. Os 4 mais relevantes são estes aqui.
O primeiro é o ângulo de entrada na atmosfera. Esta característica é de suma importância neste cálculo porque se o meteoroide entrar na atmosfera com um ângulo raso ou mais deitado, num português mais claro, a jornada do meteoro vai ter de ser mais longa para viajar do início da atmosfera até a crosta terrestre e, desta forma, a probabilidade dele ter a velocidade reduzida antes de alcançar o alvo é maior. Isso faz com que a energia do artefato seja dissipada de forma mais gradual do que se o mesmo meteoro viesse em direção à Terra numa trajetória perpendicular, ou seja, mais direta em relação à superfície. Um meteoroide que estiver descendo num ângulo mais deitado tende a desintegrar numa altitude maior se comparado a outro em queda livre num ângulo de 90 graus em relação ao solo, o que levaria a um impacto com resultados menos catastróficos. O pesquisador de ciência planetária Gareth Collins, do Imperial College de Londres, diz que qualquer material que chegar à atmosfera num ângulo próximo a 90 graus deposita mais energia sobre uma parte menor da atmosfera. Isso faz com que ele também se aproxime mais do chão antes de transferir a maior parte de sua energia para o ar. O quanto mais próximo do solo acontece a explosão, maior será a onda de força que vai atingir a superfície da Terra. O segundo fator importante a ser analisado é o local onde o meteoro vai cair. A boa notícia para nós é que, estatisticamente, as rochas que chegam do espaço têm uma altíssima probabilidade de atingir o oceano ou alguma outra área muito remota e pouquíssimo habitada. E mesmo que a população mundial já ultrapasse as 8 bilhões de pessoas, a maior parte dos continentes ainda permanece com grandes vazios sem a presença de humanos, o que deve fazer com que nós sejamos poupados de um eventual impacto. Admitindo a hipótese de queda no oceano, a gigantesca massa de água poderia ser capaz de absorver colisões de rochas com mais de 100 metros de diâmetro, desde que essas pedras hipotéticas caíssem sobre um ponto suficientemente longe do litoral. O impacto produziria ondas gigantes, os famosos tsunamis, mas se isso acontecesse em coordenadas remotas, as ondulações provavelmente se dissipariam até virar marolas, bem antes de chegar às regiões de costa. O terceiro quesito é a velocidade do meteoroide. A violência do impacto e a força da onda de choque dependem muito de caso para caso, porque estes objetos se movem pelo sistema solar com rapidez muito variada. Rochas espaciais podem colidir com a atmosfera terrestre em velocidades que variam de 11 até 40 km por segundo. Quanto mais rápido, mais energia. E quanto mais energia, maior o potencial de destruição. Mas nenhum quesito é tão relevante quanto o quarto fator desta lista, o porte desse objeto. Quanto maior o meteoroide, maior a chance dele superar a barreira atmosférica. Só que além do tamanho também importa muito o valor da massa, calculada multiplicando o volume pela densidade da rocha. Isso porque quanto mais denso, maior a probabilidade do meteoroide sobreviver à atmosfera e chegar ao solo sem se desintegrar por completo. E se é muito difícil um exemplar de meteoroide conseguir reunir condições ideais nestes 4 quesitos, não dá para dizer o mesmo de um asteroide. E se um meteoroide, como o que caiu em 2013, tem apenas efeitos locais, um asteroide pode nos causar danos bem mais graves. Mas e se um pequeno asteroide colidisse com a Terra? De acordo com a NASA, um meteoroide do tamanho de um carro atinge a Terra, em média, uma vez a cada ano. Já um asteroide do tamanho de um campo de futebol acaba acertando o nosso planeta apenas a cada 2.000 anos. Mas o que aconteceria se um destes nos encontrasse agora? Dá para ter uma ideia do estrago se a gente olhar para um passado próximo, quando aconteceu a queda do maior asteroide já registrado na história humana recente. No dia 30 de junho de 1908, um asteroide de 50 a 60 metros de diâmetro invadiu a atmosfera da Terra e explodiu em meio aos céus de Tunguska, na Sibéria. Os efeitos não foram tão massivos sobre a população, que era muito pequena naquela área,
mas os relatos da devastação impressionaram. As poucas testemunhas que acompanharam o evento a pouco mais de 30 quilômetros do epicentro descreveram enormes incêndios florestais, além de árvores arrancadas como brinquedos e lançadas a quilômetros de distância. E aqueles que estavam mais próximos à explosão disseram ter sido jogados para cima por uma força arrebatadora e deixados inconscientes após o golpe. Além disso, as casas registraram grandes danos ou ficaram completamente destruídas. Estudos na área só começaram a ser conduzidos quase 2 décadas depois, a partir de 1927. Mas mesmo 19 anos depois do fato, o local ainda mantinha sinais inconfundíveis que apontavam, sem nenhuma dúvida, que aquele terreno tinha sido o palco de uma enorme explosão. O pesquisador russo que liderou as expedições a Tunguska descreveu o local da destruição como um desenho que remetia ao formato de uma borboleta com 2.150 quilômetros quadrados e aproximadamente 80 milhões de árvores derrubadas. Pois é, algo muito parecido com isso pode voltar a acontecer no futuro próximo. 2024 YR4. Cientistas detectaram um asteroide que até então era misterioso e recentemente se apresentou como um risco real com potencial catastrófico para o planeta. No dia 27 de dezembro de 2024, astrônomos descobriram um asteroide então batizado como 2024 YR4 e, a partir daí, ele começou a ganhar uma atenção toda especial. Mas o motivo não era assim tão nobre. Pelo contrário, o novato já chegava chegando por apresentar uma chance crescente de colidir com a Terra em 2032. Dias depois da descoberta, o cenário se apresentava ainda mais preocupante, já que os cientistas calculavam haver 1% de chance de colisão, o que fazia do 2024 YR4 o único grande asteroide conhecido com uma probabilidade tão elevada de acertar em cheio o nosso planeta. Assim que os pesquisadores começaram a se debruçar de forma ainda mais aprofundada sobre os dados coletados no espaço, as chances de impacto só aumentavam. Se em janeiro elas eram de 1,2%, um mês depois elas quase triplicaram. Em fevereiro, a probabilidade atingiu inacreditáveis 3,1%. O percentual pode até parecer pouco para os desavisados, mas para os mais entendidos do assunto, aquela era a manchete do século. Afinal, tratava-se da probabilidade mais alta já registrada pela NASA para um objeto tão grande. As dimensões ainda são incertas, mas segundo os observadores da agência, o asteroide mede entre 40 e 90 metros de diâmetro. Tudo bem que ele não teria porte o bastante para causar uma nova extinção em massa, como a que apagou os dinossauros do mapa, mas mesmo assim, era grande o suficiente para carregar o título de City Killer, devido ao potencial para dizimar uma grande cidade. As estimativas iniciais sobre a trajetória davam conta de que o 2024 YR4 possivelmente esmagaria ou explodiria sobre os ares dos pontos marcados neste mapa, apelidados de Corredor da Morte, que compreende gigantescas áreas urbanas, como em Mumbai, na Índia, ou em Lagos, na Nigéria. Só que, no dia seguinte ao cálculo de 3,1%, as chances do objeto atropelar a Terra começaram a desabar. No dia 19 de fevereiro, elas despencaram para 1,5% e já no dia seguinte para 0,3%. Poucos dias depois, a NASA divulgou um post na rede social X com os dizeres tudo limpo, indicando que as probabilidades tinham praticamente evaporado, assim como um pequeno meteoro na atmosfera. De 0,3, as chances tinham sido comprimidas até 0,004%, taxa que equivale a uma em cada 25 mil chances. E depois conseguiram ficar ainda menor, com uma em cada 59 mil chances. A probabilidade do impacto acontecer foi diminuindo à medida que os pesquisadores conseguiram reunir informações suficientes sobre o asteroide a partir de telescópios.
Quanto mais data existe à disposição, as incertezas sobre a rota descrita pela órbita em torno do Sol começam a ruir, a ponto dos especialistas terem os dados necessários para poderem cravar sem hesitação que o planeta não corre mais risco algum. Mas se a Terra está estatisticamente segura da possibilidade de destruição pelo visitante indesejado, a NASA afirma que existe uma pequena chance, calculada em menos de 2%, de que o 2024 YR4 bata na Lua, possivelmente deixando mais uma cratera para a sua coleção. E aí, deu para ficar mais tranquilo ou ainda não está convencido de que a gente realmente se livrou dessa ameaça? Conhecia estas outras colisões que eu te listei? Lembrou de alguma que eu não mencionei aqui? Conta pra gente aqui nos comentários. Enquanto houver vida na Terra, o Top 10 vai estar aqui para te contar as histórias mais impressionantes de que se já ouviu falar. E se você ainda não faz parte dos quase 9,5 milhões de seguidores que fazem parte da nossa comunidade, se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho e ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Clique no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e, é claro, deixa o like nesse vídeo. Até a próxima.